Boa noite, meus irmãos. Senhor, por meio da sua maravilhosa graça, continue sustentando e fortalecendo os irmãos. Meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês a palavra de Deus, precisamente no Evangelho de João, capítulo 3, onde fala do diálogo do Senhor Jesus Cristo com Nicodemos. João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 15. João 3, do versículo 1 ao versículo de número 15. Antes vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado e glorioso Pai, nós queremos te louvar por esse dia, por tudo que o Senhor já nos proporcionou. Queremos, ó Pai, te louvar pela tua palavra, te louvar ao Senhor pela nossa família, pelo cuidado que o Senhor, dia após dia, dispensa a cada um de nós. Dá-nos agora a iluminação do Deus Espírito Santo para que possamos compreender a tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Acompanhe a leitura desses versículos da palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Meus irmãos, nós temos pelo menos em 3 momentos que João menciona a presença de Nicodemos. Temos aqui no capítulo 3, em que ele procurou o Senhor Jesus Cristo. Temos também no capítulo 7, versículo de número 50, e posteriormente, quando o Senhor Jesus Cristo morreu e tiveram que cuidar do corpo dele. Em meio àqueles irmãos, aquelas pessoas que cuidaram do corpo de Cristo, também temos Nicodemos. Está lá no capítulo 20, versículos 38 e 39. Mas nós temos no Evangelho de João, capítulo 3,
algumas informações sobre Nicodemos. Ele era religioso. Nos diz o versículo 1 que havia entre os fariseus. Os fariseus era uma seita que surgiu no período chamado 400 anos de silêncio. É o período desde o profeta Malaquias, o último profeta da antiga aliança, e o profeta João Batista, profeta da nova aliança. Foram 400 anos em que Deus não levantou nenhum profeta, chamado de 400 anos de silêncio. Daí, nesse período, surgiram algumas seitas, dentre elas os fariseus, os saduceus, seitas que estavam presentes nos dias de Cristo. E os fariseus, eles eram radicais, eles iam acima da lei. Por exemplo, os fariseus acreditavam que no sábado, o dia do Senhor, na antiga aliança, poderias beber vinagre e não constituiria pecado, mas se a pessoa pegasse o mesmo vinagre, colocasse na boca e fizesse gargarejo, ele já estava pecando, quebrando o quarto mandamento. Outro exemplo é que se a galinha viesse colocar ovo no sábado, não seria errado os donos da galinha comer aquele ovo, desde que no dia seguinte a galinha fosse morta, porque ela desobedeceu ao Senhor quanto ao quarto mandamento. Veja o quanto que eles eram exagerados, indo além daquilo que Deus estabeleceu. Então Nicodemos fazia parte dos fariseus, da seita dos fariseus. Um personagem bíblico que fazia parte da seita dos fariseus é o apóstolo Paulo, que você pode ver isso precisamente lá em Filipenses capítulo 3. Paulo fala do período em que ele fez parte dos fariseus. Outra coisa sobre Nicodemos, além de ser fariseu, ele era um dos principais dos judeus. Quando o Senhor aqui diz que ele era um dos principais dos judeus, é porque Nicodemos fazia possivelmente parte do Sinédrio. O Sinédrio era composto por homens religiosos e que se destacavam dentro do judaísmo. Então Nicodemos era alguém importante dentro do judaísmo. Prova é que o Senhor Jesus Cristo vai aqui chamá-lo, no versículo de número 10, mestre em Israel. Então Nicodemos era alguém pertencente à religião ou seita dos fariseus, e ele também era um dos principais dos judeus, era o mestre em Israel. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele não vai se impressionar com as palavras de Nicodemos, nem com a sua religiosidade. Veja que no versículo 2, Nicodemos foi ter com Jesus à noite e diz: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O Senhor Jesus Cristo, ele conhecia o coração das pessoas. Veja no versículo 24 do capítulo 12. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Não podemos nos esquecer que o Senhor Jesus Cristo é Deus, é o Deus Filho encarnado, e que o Senhor Jesus Cristo era onisciente. Ele tem conhecimento de tudo, daquilo que passa em nossa mente, daquilo que ocorre em nossas vidas. Então, o Senhor Jesus Cristo, ouvindo os elogios da parte de Nicodemos,
Ele não se impressionou. Ele foi direto ao ponto que ele pretendia chegar. Ele vai direto à necessidade de Nicodemos e de todas as pessoas que vivem neste mundo que ainda não o têm como Senhor e Salvador. A necessidade do ser humano é nascer de novo. Veja que no versículo 3, o Senhor Jesus responde: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa é a maior necessidade do ser humano. Alguns estudiosos das Escrituras vão fazer uma distinção entre novo nascimento e regeneração. Porém, o novo nascimento e regeneração é a mesma coisa, são termos apenas diferentes. Mas a regeneração, o que vem a ser? Os nossos irmãos aí, Everton, presbítero Endo, presbítero William, o Lucas Monzo, eles, Igor, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Também o nosso irmão Ricardo, onde estão trazendo perguntas e respostas do breve catecismo, Marcelo Brito também fazendo parte desse grupo, perguntas e respostas do breve catecismo de Westminster. E a pergunta 35 do catecismo, do breve catecismo, é: o que é regeneração? O que é novo nascimento? E os nossos irmãos respondem: é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos conservados pelo Espírito Santo na perseverança de fé em Cristo, adquirindo desta forma o amor a Deus e a rejeição pelo pecado. Veja, o amor a Deus e a rejeição pelo pecado. O homem natural, ele já nasce com o desejo de pecar, de desobedecer a Deus. Esse amor a Deus só é possível por uma ação do Espírito Santo, que é chamada de novo nascimento ou regeneração. Por isso que o Senhor Jesus disse a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O Senhor é enfático quanto a isso. No versículo 5 ele diz: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No versículo de número 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O novo nascimento é necessário. O novo nascimento é essencial. A religião não consegue fazer isso. Essa é uma obra da livre graça de Deus por meio do Espírito Santo. Por isso é necessário nascer de novo. Nicodemos era religioso, Nicodemos era mestre em Israel, mas não tinha nascido de novo. Não tinha sido regenerado. E Cristo vai dizer a ele da necessidade de nascer de novo. Nicodemos reage. No versículo de número 4, a reação dele é com duas perguntas: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele entendeu. Não pense que Nicodemos não tenha entendido o que Cristo falou no versículo 3, no versículo 5 e no versículo 7, a necessidade de nascer de novo. Nicodemos estava acostumado na sua religiosidade e ele não queria abrir mão. Ele não queria rejeitar isso e voltar-se para Deus. Cristo vai continuar o diálogo com Nicodemos, onde Nicodemos vai agora perguntar a Cristo, no versículo 9, como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Cristo vai deixar bem claro que a religiosidade, ela, por si só, é inútil. A religiosidade, por si só, é fútil.
ela não é capaz de conceder a você um novo nascimento. Segundo, a necessidade de crer. A necessidade de crer em Cristo. E Cristo vai atacar agora não mais a religiosidade, mas a incredulidade presente no coração de Nicodemos. Quando no versículo 11 ele diz: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Você não crê. Mesmo estando na religião, mesmo sendo um fariseu, mesmo sendo mestre em Israel, ele não cria. Ele não cria no Senhor Jesus Cristo. Por isso o Senhor Jesus Cristo vai mostrar no versículo 12, no versículo de número 15, a necessidade de crer. Ele diz: se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Versículo 15, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Nicodemos, você precisa crer no Filho do Homem. A semelhança daqueles homens que estavam no deserto, conforme Números capítulo 21, em que eles foram mordidos por aquelas serpentes abrasadoras, e Moisés foi orientado por Deus a levantar uma daquelas serpentes, e aqueles que olhavam para a serpente, arrependidos dos seus pecados e criam em Cristo, e eles então passavam a ser curados. O Filho do Homem será levantado e todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Você precisa crer. Religião, incredulidade, os pecados presentes na vida de Nicodemos, que impossibilitavam de ir até Cristo. Mas o ponto aqui de João 3 é algo que nos chama a atenção e que nós poderíamos perguntar baseado em João 3. Você já nasceu de novo? Você já foi regenerado? Eu não vou te perguntar se você é membro de uma igreja. Eu não vou te perguntar se você já foi batizado, se você já professou a fé. Não vou te perguntar se você é dizimista, se você lê a Bíblia, se você ora, se você congrega. Eu não vou te perguntar se você é um bom marido, se você é uma boa esposa. O que eu vou perguntar para você é: você já nasceu de novo? Não te pergunto se você tem fé. Não, a minha pergunta é: você já nasceu de novo? Porque o Senhor Jesus Cristo deixa bem claro: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O Senhor Jesus vai enfatizar no final do versículo 5: não pode entrar no reino de Deus. É preciso nascer de novo. E isso é um ato da livre graça de Deus. Por isso, a minha pergunta a você nesta noite é: você já nasceu de novo? Você já foi regenerado? Que Deus te abençoe na avaliação da sua conversão, do seu novo nascimento. A Ele e somente a Ele toda a glória. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento, pela vida dos nossos irmãos. Que o Senhor continue abençoando, cuidando, sustentando cada um deles. Sê, ó Pai, com o nosso país, sê com os nossos irmãos. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos, e até um outro momento, se Deus quiser.